Bom, na página 436, eles pedem para vocês recortarem o anexo e tentarem encaixar as pecinhas. Então, eu já vou adiantando essa parte, que é a parte principal, ok? Bom, de acordo com as pecinhas do anexo, a medida de cada ângulo interno daquelas pecinhas, dos triângulos, são 60 graus. O dos quadrados, 90. O dos pentágonos, 108. Hexágono, 120. Octógono, 135. E o decágono, que é 10 lados, 144 graus, ok? Se nós fôssemos pegar essas pecinhas, com 6 triângulos, eu ia conseguir cobrir um espaço. As pecinhas ficariam encaixadinhas. Se eu pegasse o quadrado, com 4 quadrados, eu ia conseguir cobrir uma superfície. Os pentágonos, eu não iria conseguir preencher uma superfície, ia ficar faltando uns pedacinhos. No hexágono, daria certo. Com 3 hexágonos, eu consigo preencher uma superfície perfeitamente. Com o octógono e o decágono, não. O que nós podemos perceber aqui, ó? 6 vezes 60 dá 360. 4 vezes 90 dá 360. E 3 vezes 120 dá 360. Então, nesses casos, para nós conseguirmos fazer com que as pecinhas fiquem encaixadas bonitinho, os seus ângulos devem ser divisores de 360. Então, aqui no caso, as lajotas ficaram sobrepostas, ou seja, elas ficaram uma em cima da outra. Aqui não e aqui não. Já no pentágono ficou. Não fechou perfeitamente. No hexágono, não. Octógono e decágono, sim, ficou faltando medidinhas. Aqui. Então, lá na questão 5, já adiantando, então, essa parte, que as outras partes a gente pode ignorar, que é a parte de ficar mexendo no anexo. Qual a condição você observa que deve ser feita por um polígono regular para que as lajotas não fiquem sobrepostas? Então, a medida dos ângulos internos deve ser um divisor de 360. A medida dos ângulos internos do polígono deve ser divisor de 360. Que nem aqui no caso, quem foi divisor do 360? O 60, o 90 e o 120. Ainda com os anexos, caso vocês prefiram recortar e manuseá-los, tá? Com quais pares de polígonos você conseguiu recobrir toda a superfície sem que os polígonos ficassem sobrepostos? Então, se eu pegasse as partezinhas lá do anexo, eu conseguiria montar com um triângulo e um quadrado. Eu conseguiria montar uma sobreposição, que nem aqui na nossa imagem, nós temos aqui quadrados com outros quadrados, com retângulos, eles se encaixaram perfeitamente. Quais seriam, então, as outras combinações? Triângulo com o hexágono também dá certo. E um quadrado com um octógono também daria certo. Questão 2. Quando são usados 2 tipos de polígonos regulares, a condição que você viu no item 5 da seção anterior para um único tipo de polígono é suficiente para que todo o plano seja recoberto? Então, o que nós devemos saber aqui?
Aqui a soma das medidas dos ângulos em cada vértice. Vamos lá. A soma das medidas dos ângulos em cada vértice deve ser 360 graus. Exercício 1. Rafael construiu a figura ao lado usando o kit mosaico. Sabendo que em todo losango os ângulos opostos têm medidas iguais, determine sem usar o transferidor a medida de cada ângulo interno do losango azul. Então, olha que bacana. Nós temos aqui hexágonos regulares. Se nós formos olhar lá na página 436, nós estamos vendo que os hexágonos... Ah, ele não era regular, né? Peraí. Aqui, na página 434. Olha que bonitinho. Aqui eu tenho um hexágono regular. O que nós verificamos? Que todos os seus ângulos internos medem 120 graus. Então, nós vamos pegar essa informação e passar aqui, ó, para esses hexágonos regulares. Se seus ângulos internos medem 120 graus, então, nós sabemos que aqui eu posso dizer que tem 120, aqui também e aqui também. Se a medida de um ângulo interno com o seu externo é sempre 180, quanto que é 180 menos 120? 60, né? Então, quer dizer que esse ângulozinho aqui, ó, tem 60 graus. Então, passando aqui um losango para ficar melhor de entender, ó. Eu tenho aqui um losango. Nós vimos que aqui tem... Opa, aqui. Nossa, peraí, que meu desenho tá horrível. De novo, um losango. E aqui tinha o hexágono, tá? Então, nós vimos que aqui, ó, tem 120 graus. Então, aqui vai ter 60. Então, aqui em cima também vai ter 60. Aqui vai ter 120 e aqui vai ter 120. Então, respondendo à questão 1, determine a medida de cada ângulo interno do losango azul. Então, nós vimos que eles medem 120, 60, 120 e 60. Por um losango se tratar de um quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é sempre 360 graus, e uma característica do losango é que os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, ele tem 2 de 120, que fica um na frente do outro, e 2 de 60, que fica um na frente do outro também. Questão 2. Rebeca fez a figura ao lado usando o kit mosaico. Determine, sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul. Então, nós sabemos que aqui, ó, é um quadrado. Então, aqui tem 90 graus. Então, aqui também vai ter 90. Então, olha que legal aqui, gente. Se aqui eu tenho dois ângulos de 90, eu sei que tudo isso daqui junto, ó, tudo isso daqui tem que dar 360 graus. Se eu tenho 90 de um lado e 90 do outro, dá 180. Então, dos outros dois lados também vai ter que dar 180. 90 de um lado, 90 do outro. Se aqui eu tenho três ângulos
90 dividido por 3, 30. Então, eu tenho aqui, ó, 30, 30 e 30. Como todo losango tem os ângulos opostos com medidas iguais, então, esse outro ângulo aqui também vai ter 30. Então, focando só no losango agora, ó, ele tem, então, dois ângulos de 30. Então, quanto falta para chegar em 360 graus? Então, está faltando aqui 150 e 150, 300. Vamos passar, então, aqui, ó, para uma imagem maior, para ficar melhor de entender. Então, se eu tenho um losango com 30 graus de um lado e 30 graus do outro, peraí que essa imagem ficou um pouquinho feia, né? Deixa eu fazer uma mais nítida. Agora, vamos lá. 30 graus de um lado e 30 graus do outro. 30 mais 30 dá 60. Por se tratar de um quadrilátero, tem que dar 360. Menos 60 dá 300. Se eu vou dividir por 2, 150 de um lado e 150 do outro. Então, seus ângulos medem 150 e 30 graus. Vamos colocar lá. Medem 150, 30, 150 e 30. Teste 1. A seguir são mostrados um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono, cada um com ângulos internos. Entre esses polígonos, o único cuja medida dos ângulos externos é igual à medida dos internos é o? Então, aqui, ele já deu a medida dos internos, ok? Calculem a medida dos externos e verifique em qual deles a medida do interno e do externo são iguais. 180 menos 60, 120. 180 menos 90, 90. 180 menos 108, 72. E 180 menos 120, 60. Então, qual foi a figura em que o ângulo interno e o externo ficaram com a mesma medida? No quadrilátero, letrinha B. Teste 2. O calçamento de uma rua é formado por losangos de mesmo tamanho e formato, diferindo apenas pela cor. Os ângulos internos desse losango medem. Então, olha só, nós temos vários losangos idênticos aqui. O que que nós vimos, então, no exercício anterior? Quando eu pego aqui, esse desenho aqui, ó, que parece uma florzinha, tá vendo? Vocês concordam que essa florzinha, se eu pegar aqui os 6 ângulos internos, ó, os 6 ângulos internos juntos tem que dar 360 graus? Então, se eu tenho 360 dividido por 6, dá 60. Significa que cada ângulozinho desse aqui, ó, mede 60 graus. Então, eu vou ter um losango em que eu tenho 2 ângulos de 60. 60 com 60 dá 120. 360 menos 120 dá 240. Aí você fala, mas professora, por que 360 menos 120? 360, porque é um quadrilátero, todo quadrilátero tem 360 graus.
E menos 120, porque eu tô tirando esses dois ângulos de 60. Sobrou 240. Esse 240 que sobrou, eu vou dividir por 2, porque eu vou dividir para os outros dois ângulos. Ou seja, eu tenho aqui dois ângulos de 120. Então, seus ângulos medem 60, 120, 60 e 120. Alternativa A. Teste 3. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos em formato de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras a seguir. Então, aqui, ó, os ladrilhos se encaixaram perfeitamente, aqui já não, ó. Aqui não encaixou, ia ficar uma pecinha sobre a outra. Então, continuando lá atrás. A tabela abaixo traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas dos seus ângulos internos. Então, ó, triângulo, ângulos internos com 60, né? Um triângulo equilátero, lembrando que estamos falando de polígonos regulares. Então, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Triângulo equilátero, 3 ângulos de 60. Quadrado, 4 ângulos de 90. Pentágono, 5 ângulos de 108. Hexágono, 6 ângulos de 120. Octógono, 8 ângulos de 135. E eneágono, 9 ângulos de 140. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter o formato de... Então, olha só, quando ele está falando octogonal, ele está falando do quê? Do octógono, certo? O que que nós sabemos? Que o octógono, ele tem ângulos internos medindo 135 graus. Então, se nós pegarmos um octógono, se a gente vai pegar duas medidinhas dele, então, 135 vezes 2, por que duas medidas? Porque eu pegaria dois octógonos e duas outras figuras. Vou pegar dois octógonos e dois quadrados, dois octógonos e dois triângulos, agora a gente vai ter que descobrir. Então, se eu vou pegar dois ângulos, um de cada octógono, 135 vezes 2 vai dar 270. Para fechar uma superfície, tem que dar 360 graus. Então, 360 menos 270 vai dar 90 graus. Então, uma outra figura que vai ter essa medida, qual que eu poderia usar, então? Um quadrado. Alternativa B. Então, nós iríamos conseguir trabalhar com octógonos e quadrados. Ok? Podem fazer a tarefinha de casa, que nós iremos corrigir na videoaula, ok?